Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A partir de agora você vai ficar sabendo tudo que foi destaque na 35ª e 36ª sessão plenária que aconteceram na última semana. Mas antes, para começarmos o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre as comissões temporárias da Câmara Municipal, constituídas para realizar estudos, investigações e representar a Casa. Elas podem ser de 5 tipos: especiais, representativas, de mérito, parlamentares de inquérito, as CPIs, e processantes. As comissões especiais são casos específicos que se dedicam à elaboração, apreciação e estudo de questões de interesse do município, auxiliando a decisão da Câmara Municipal em temas de reconhecida relevância. Elas não têm poder de investigação. Para serem criadas, necessitam requerimento subscrito por no mínimo 1/3 dos vereadores e que precisa ser submetido ao plenário. Sendo aprovado, a comissão deve ser instalada em até 5 dias úteis após a designação de seus membros. Este requerimento deverá indicar necessariamente a finalidade devidamente fundamentada, o número de membros e o prazo de funcionamento. Caso a comissão especial não seja instalada em 5 dias após nomear seus membros, ou se deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, ficará automaticamente extinta, exceto se o plenário aprovar, antes do término desse prazo, requerimento solicitando sua prorrogação. O pedido deve ser assinado pela maioria dos membros da comissão. A extensão do prazo, no entanto, é limitada e não pode ser maior que a metade do tempo fixado inicialmente. Ou seja, se for uma comissão de 30 dias, a extensão não pode ser maior que de 15 dias. As comissões de representação têm por finalidade representar a Câmara Municipal em atos externos. Elas são constituídas por deliberação da mesa diretora, do presidente da mesa ou através de requerimento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores, independentemente de deliberação do plenário. Os membros da comissão de representação são designados de imediato pelo presidente da mesa diretora. Um exemplo disso se deu quando a Câmara constituiu uma comissão de representação para acompanhar os trabalhos da intervenção na segurança do Rio de Janeiro, dentro do que lhe cabia acompanhar. Já as comissões de mérito devem emitir parecer somente sobre vetos dados pelo Executivo aos projetos legislativos. Os membros dessa comissão são nomeados pelo presidente da Câmara Municipal através de indicação das lideranças, assegurando, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária e de blocos parlamentares. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, apuram ou investigam algum fato ou acontecimento por prazo estipulado e também são constituídas após requerimento assinado por 1/3 dos vereadores. As CPIs são formadas por 5 vereadores, sem contar os 2 suplentes, presidente, relator e 3 membros. Entre suas atribuições, a CPI deve ouvir indiciados e testemunhas, promover audiências, convocar secretários municipais para depor, requerer ao Tribunal de Contas do município a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias, determinar diligências, perícias e sindicâncias e estipular prazo para o atendimento de qualquer providência, entre outras ações que não sejam da esfera do judiciário. A CPI pode atuar até durante o recesso parlamentar e tem 120 dias para a conclusão de seus trabalhos. Esse prazo pode ser prorrogado por até 60 dias. Ao término dos trabalhos, a CPI encaminhará ao presidente da Câmara Municipal seu relatório e conclusões, que serão imediatamente publicados no Diário da Câmara Municipal. A comissão poderá concluir seu relatório apresentando proposições para as providências cabíveis e poderá se dirigir à mesa diretora, ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do município, ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas. No caso de denúncia de crime político-administrativo cometido pelo prefeito, vice-prefeito ou vereador, é instalada uma comissão processante para realizar apuração e análise dos fatos. A primeira etapa do processo é o recebimento da denúncia pelos parlamentares. Esta denúncia pode ser feita por vereador, partido político ou qualquer eleitor e deve envolver uma infração político-administrativa, como descumprimento de leis e de decisões judiciais pelo prefeito, vice-prefeito ou vereador. A denúncia também pode ser feita por meio de um relatório de CPI.
Para ser acolhida, é necessário que a denúncia seja apoiada pela maioria simples dos vereadores presentes na sessão. Daí, será formada uma comissão processante composta por 3 vereadores sorteados em plenário. Ela iniciará os trabalhos dentro de 5 dias e notificará o investigado, que terá o prazo de 10 dias para apresentar sua defesa. O processo tem até 90 dias para ser concluído, a partir da data de notificação. Durante o andamento dos trabalhos, o investigado pode acompanhar todo o processo sob a garantia de ampla defesa. Após a conclusão do processo, a matéria será incluída na ordem do dia para votação, tendo preferência sobre os demais temas. A perda do mandato do prefeito ou do vice-prefeito depende do voto favorável de 2/3 dos vereadores. Já no caso dos vereadores, é necessário o voto da maioria absoluta da Câmara. Hoje você conheceu um pouco mais sobre as comissões temporárias da Câmara Municipal. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 35ª sessão ordinária, realizada na última terça-feira, dia 13 de junho. O vereador Maicon Queiroz apresentou um requerimento de informação relativo à troca de piso da Avenida Alberto Braune. Bloquetes do centro de Nova Friburgo. Esse é o tema desse requerimento de informação. Todo mundo está vendo a obra que está sendo feita pelo governo do estado do Rio de Janeiro, aqui no centro da cidade, com relação à questão de diminuir problema aí, os alagamentos nas ruas de Nova Friburgo, centro. O que acontece? Durante o período pré-carnavalesco, nós vimos a prefeitura com muita agilidade retirar aqueles famosos bloquetes antigos ali, históricos, da nossa Avenida Alberto Braune e colocar piso intertravado, o que ficou muito bom, por sinal, muito bom. Só que parou no meio e não continuou. E nós sabemos que nós temos várias ruas da nossa cidade hoje que sofrem não somente com falta de pavimentação, mas paralelos afundando, ruas em péssimas condições, dentre outras situações. Então a prefeitura fez essa retirada dos bloquetes ali, colocou o piso intertravado, mas primeiro, onde foram parar os bloquetes da Avenida Alberto Braune? Eu não vi. Alguém aqui viu? Poderiam ser utilizados, por exemplo, em outras vias, de chão, lugares de paralelo, que estão em péssimas condições. Como que foi feita a retirada? Com cuidado? Onde foi usado? Aonde foram parar? Aquilo ali é dinheiro nosso. E eu tive notícias de que aquilo ali seria um patrimônio histórico, né? Na época, inclusive que o antigo prefeito Rogério Cabral tinha um projeto de asfaltar a Avenida Alberto Braune e não conseguiu, por alguns problemas relativos a isso. Vereadores aqui mais antigos podem até dizer para mim se foi isso ou não. Mas o detalhe é que colocaram o piso intertravado, que ficou bom, mas ficou pela metade. Parou no meio ali da Avenida Alberto Braune. E aí? A gente quer saber, vai ficar daquele jeito? Vai se colocar o piso intertravado no restante da Avenida Alberto Braune para poder acertar o piso? Vai se retirar os outros bloquetes e vai se beneficiar um local? Então a gente quer chamar a atenção para isso. Em outra situação, vocês hão de convir que paralelo ajuda a questão do meio ambiente, como todo mundo sabe, por questão de escoamento de água. Mas para você transitar com o carro, ninguém merece, né? O carro, não há oficina mecânica que aguenta você andar com o carro todo dia no paralelo. Nosso amigo Wallace Pirani de São Geraldo que o diga. A pessoa aí do início ali até o ponto final de São Geraldo, pegar aquele paralelo e muitas vezes ruim, desnivelado, ali na Ferroviários, ou até quem vai para o Cascatinha, o carro fica parecendo uma escola de samba, né? Tanto que chacoalha e solta tudo. Se fizer um projeto de colocar esses bloquetes ou o piso intertravado em outros locais da nossa cidade, tenho certeza que a população vai agradecer e vai ficar muito bom. Até para a questão de escoamento. Então, esse requerimento de informação é simplesmente para a gente entender
onde estão os bloquetes da Avenida Alberto Braune? Vão ser colocados os pisos intertravados em toda a avenida? Vai ficar só no quase? É dinheiro público, é o interesse da população que está em jogo, e principalmente de todos que todos os dias transitam e passam ali pela Avenida Alberto Braune. Ficou legal o intertravado? Ficou ótimo, mas se fizer até o final da Avenida Alberto Braune, vai ser melhor ainda. Então fica essa sugestão e esse requerimento de informação. Peço o voto favorável a todos os vereadores. A parte aqui, o vereador Max Bill. Muito obrigado, vereador. Acho importante, sim. Sei que a intenção do governo é realmente estender aquela, até porque ficou muito bonito. Mas a gente tem que pensar além ali no Alberto Braune. Eu tomei ciência de um projeto chamado Cidade Limpa. E um projeto parece que já começou, que circulou aqui dentro da casa, ficou arquivado, eu até estou dando uma olhada. Cidade Limpa, Cidade Bonita? Não, Cidade Limpa, antes disso. Se for Cidade Limpa, Bonita mesmo. Foi de uma outra legislatura. E que trabalha muito a área do Alberto Braune. Se você olhar hoje, a gente tem uma quantidade excessiva de placas, sem qualquer tipo de padronização. Então, assim, a gente precisa pensar nisso, porque a gente precisa valorizar esse centro da cidade como um importante ponto turístico. Então, é uma coisa que realmente a gente precisa cuidar. Parabéns aí pelo requerimento. Obrigado, presidente. Peço voto favorável a todos os pares. Portanto, o requerimento número 344 de 2023, aprovado por unanimidade. A vereadora Maiara Felício apresentou um requerimento de audiência pública a ser realizado no próximo dia 30 de junho do ano corrente, sexta-feira, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, para tratar de assuntos relacionados às ações realizadas pela Caritas Diocesana de Nova Friburgo com a população de rua da cidade. Retorno a essa tribuna para falar das pessoas invisíveis de Nova Friburgo. Aquelas ditas, que não são vistas, não são sujeitas da garantia dos seus direitos. E, mais uma vez, a gente retorna para defender uma audiência pública, para a gente ter algum tipo de explicação, encaminhamento, porque do jeito que está e das promessas falsas que são levantadas, a gente tem visto que nada acontece, as pessoas continuam na rua. A gente não vê a ampliação dos serviços da assistência social serem direcionados para essa população, a gente não vê ação efetiva do governo, da prefeitura, do prefeito, seja lá em qual representação do tema acima citado. Então, a gente está aqui para cobrar, mais uma vez, ouvir. Foi uma ação pensada pela Caritas Diocesana de Nova Friburgo, que tem muita responsabilidade com tudo que faz, com tudo que fala, atende muitas pessoas da nossa cidade e que estão aí, pleiteando junto comigo a presidência dessa audiência pública, e a gente quer desbravar. Na semana passada, a gente celebrou o feriado de Corpus Christi. E muita gente saiu de casa para ver os tapetes. E pouca gente sabe que os tapetes de Corpus Christi muitas das vezes estão ligados ao tema da campanha da fraternidade. E o tema da campanha da fraternidade desse ano, segundo o calendário católico, foi Fraternidade e Fome. Um tema que está correlacionado diretamente com a situação das pessoas em situação de rua, as pessoas em vulnerabilidade friburguense. Então, às vezes a pessoa nem sabe qual é a discussão que a gente tem feito, que antes de executar o tapete, confeccionar o tapete na rua, tem diversas reuniões com vários grupos, com várias pessoas, pensando o desdobramento da ação da igreja, da ação do poder público, da ação dos movimentos sociais. Então, eu acho que é uma informação importante para trazer para a nossa população, que às vezes aquilo que a gente vê tem uma raiz muito profunda e que a gente precisa estar evidenciando. E eu bato palma para a Caritas, eu bato palma para o bispo Dom Luiz, que tem se feito presente, que tem participado das discussões e que não ignora essas pessoas que estão dormindo na sarjeta, que a gente está aqui de casaquinho, todo mundo bonitinho, mas essas pessoas muitas das vezes enfrentam o frio de Nova Friburgo, e a gente está aqui querendo a humanidade dessas pessoas de volta. Tem gente que faz piada, tem gente que diz que é vagabundo, tem gente que diz que não merece direito, que gosta de ficar na rua, mas nós aqui não. A gente tem responsabilidade com essas pessoas e a gente quer o direito delas. Seja ela pessoa em vulnerabilidade a partir da situação de rua, seja a população LGBT, a população preta, as mulheres dessa cidade. A gente está aqui para fazer o debate, o enfrentamento, seja na instância que for, e defender o menor. Quero dar uma parte aqui ao Cristiano Guinin, que pediu a fala.
Obrigado, vereadora Maiara. De fato, volta e meia, esse tema, a gente se debruça sobre ele. Nós estamos vendo, com o passar dos anos, o aumento significativo do pop rua, que é a população de rua. E hoje, curiosamente, mais cedo, vindo para cá, eu ouvi um comentário na rua que me deixou muito triste, enquanto homem público, enquanto uma pessoa que está dentro de uma esfera de poder. Na calçada do ABC, ali do antigo Extra, tem um morador de rua ali que já vai fazer aniversário ali. E uma pessoa, conversando com a outra, passou na rua e falou: isso aí é o novo projeto do governo, meu barraco, minha vida. Aquilo me doeu no coração, de ter ouvido aquilo. E a gente precisa saber quais ações efetivas estão sendo feitas por parte da municipalidade. A gente sabe muito bem que não é simplesmente uma política higienista de limpar a cidade para agradar aos olhos de quem quer que seja. É exatamente o contrário a isso. É cuidar do ser humano que está numa situação de miséria. E isso a gente precisa ver. A gente tem ali, a gente tem conselheiro, a gente tem ali no bairro Ipu, perto das Flores, isso só faz crescer. Então, isso tem que ser colocado num ponto final, ou menos minorar essas consequências para essas pessoas. Parabéns e conte com o meu voto favorável. Obrigada, vereador. E lembrar para as pessoas que essas pessoas que estão em vulnerabilidade na rua, elas têm família, elas têm um nome, elas têm uma história. Cabe a nós resgatar a humanidade que foi tirada delas. Portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. O vereador Maicon Queiroz apresentou um projeto de indicação legislativa onde solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que encaminhe à Câmara Municipal de Nova Friburgo um projeto de lei que autorize o Poder Executivo a firmar parceria, convênio entre o município de Nova Friburgo e o Detran RJ para a adesão ao projeto Carteira Nacional de Habilitação Social. Esse projeto de indicação legislativa é algo que vai trazer um ganho social muito grande para a nossa cidade. Nós vimos aí nos últimos tempos o prefeito do município muito preocupado com a questão da Carteira Nacional de Habilitação, principalmente se referindo à minha pessoa. Então, nós resolvemos trazer essa discussão aqui para casa no intuito de o prefeito pegar essa preocupação e beneficiar as pessoas que realmente precisam dessa preocupação. São milhares e centenas de pais de famílias que andam ilegais, que não conseguem muitas vezes trabalhar, pessoas carentes que precisam tirar a sua primeira habilitação e não têm um recurso financeiro. Nós fizemos uma pesquisa sobre o tema. E esse projeto de lei é de suma importância, porque a CNH social, ela foi aprovada em 2011. É um projeto que existe do governo federal. O projeto é de tão importância que o presidente da Câmara de Petrópolis também fez essa mesma indicação para que a prefeitura de lá faça o convênio com o Detran. É muito simples. Basta o prefeito fazer o convênio com o Detran, enviar o projeto de lei dessa casa e começar a beneficiar os nossos motoristas. Quantas pessoas têm o sonho, precisam tirar a sua habilitação e não conseguem? Quantas pessoas andam na ilegalidade por conta de não ter o recurso financeiro para poder ter esse benefício? E eu digo para vocês, prioridade na vida hoje, porque nós temos hoje, por exemplo, motoristas de aplicativo, táxi, dentre várias profissões, que ao você enviar o seu currículo, a exigência é uma CNH. E no momento, vereadores, que nós estamos vivendo vários acidentes na nossa cidade, problemas enormes relacionados à mobilidade urbana, falta de fiscalização no trânsito, dentre outras situações, nada mais justo que o prefeito ter a sensibilidade e enviar esse projeto aqui para casa. Só para vocês terem uma ideia, numa pesquisa rápida que nós fizemos, só para você ter uma ideia,
Olha só, vou ler aqui algo para vocês. O desemprego no Brasil ficou em 7,9% no quarto trimestre de 2022, mas ainda atinge 8,6 milhões de brasileiros que estão desempregados, sendo que o estado do Rio de Janeiro é 12,5% superior o desemprego à média nacional. São dados do IBGE. Ou seja, é muita gente desempregada, passando dificuldade, passando necessidade. E que se a prefeitura, se o prefeito sensibilizar e enviar aqui para essa casa o projeto da CNH Social, vai ajudar principalmente a acabar com o desemprego. Porque hoje famílias, chefes de famílias, jovens que poderiam estar trabalhando, não estão, porque não têm a oportunidade de tirar a sua habilitação. Então a gente pede voto favorável a todos os vereadores, conta com a sensibilidade do prefeito, que é algo muito simples, basta enviar o projeto para cá, fazer o convênio com o Detran, e o problema será aí sanado com relação a essas pessoas que andam ilegais na nossa cidade, não porque querem, mas por necessidade, porque não tem condição nenhuma de ter o benefício da sua carteira de habilitação. Vereadora Priscila Pita, quer uma parte? Não? Então tá bom. Achei que tinha... Certinho? Então, gente, é isso. A gente espera que o prefeito possa mandar esse projeto de lei e seja aprovado aqui por unanimidade. Prefeito, acho muito bonita a sua preocupação com o CNH e espero que o senhor tenha essa preocupação no âmbito social e das milhares e centenas de pessoas que precisam desse benefício. Peço a sua sensibilidade desde já. Obrigado, pessoal. O projeto, portanto, aprovado por unanimidade. A partir de agora, você vai conferir o que aconteceu na 36ª sessão ordinária, realizada na última quinta-feira, dia 15 de junho. O vereador Marcinho Alves apresentou um requerimento de informação relativo aos processos administrativos existentes na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo que envolvem conduta de funcionários. Este requerimento de informação vai trazer para esse parlamentar e para a população que está em casa as informações que são faladas nas suas redes sociais. Por exemplo, falar nas suas redes sociais. Todos sabem do que aconteceu na maternidade, há uns 2 meses atrás, que uma mãe veio perder o seu bebê e o senhor prefeito Johnny Maico foi para suas redes sociais falar que tinha aberto um processo administrativo para apurar a conduta daquela médica. Então a gente quer saber como é que está a tramitação desses processos administrativos. Por exemplo, nós temos médicos no Hospital Raul Sertan que no passado estão respondendo alguns processos administrativos e a gente vai ter a informação como é que está tramitando. E eu recebi informações recentemente agora que um desses médicos continua dentro do Hospital Raul Sertan destratando as pessoas. Continua dentro do Hospital Raul Sertan destratando as pessoas. Então eu já estou ciente de quem são as pessoas, identificar nesses processos administrativos como é que está a tramitação dos mesmos. Porque recentemente eu fiquei ciente de um processo administrativo com um servidor que questionou o governo de algumas situações. O processo administrativo desse servidor tramitou com uma velocidade que eu fiquei pasmo. Então eu quero entender se realmente está tendo ali um acompanhamento igual para todos os servidores. E se realmente no final, sempre é o prefeito que dá o parecer final, se realmente esses servidores eles estão sendo penalizados ou não penalizados, mas a população precisa saber. O que não pode é a pessoa ir para as redes sociais, o prefeito, falar de uma médica que vai abrir um processo administrativo contra ela, que vai apurar, mas aí a população não está atenta mais, ninguém está sabendo mais do que está acontecendo, se vem novos casos na cidade, mas esse caso foi um caso que uma mãe relatou que procurou o tal plantão e que naquele plantão não recebeu o atendimento ideal e quando ela voltou no próximo plantão, infelizmente o filho dela já não estava mais com vida. Então, para ser muito rápido, senhor presidente, esse requerimento de informação vai trazer para a gente
as informações que eu quero saber de todas as secretarias, porque eu estou muito ciente de muitos processos administrativos que está tramitando, vereadora Priscila, que eu quero saber. Eu quero saber, porque os senhores sabem, esse governo do Johnny, ele é perseguidor. É um governo perseguidor. É um governo que, quando o servidor trabalha sério e critica que está faltando um papel higiênico, critica que está faltando um papel para dentro de uma sala de aula, há as penalidades, busca tudo quanto é caminho para poder penalizar. E eu estou de olho em outros processos administrativos que são gravíssimos, gravíssimos. E nós não falamos só de conduta, não, a gente fala de outras coisas mais, a gente fala de pagamento, tem muitas coisas por trás desses processos administrativos que eu quero saber se a prefeitura está fazendo os encaminhamentos devidos. Vou passar uma parte aqui, a vereadora Priscila Pita. Vereador, há um tempo atrás eu fiz até um requerimento de informação também perguntando sobre esses PA os processos administrativos que a prefeitura tem feito de alguns funcionários, né? Me surpreendi que o número deles se elevou muito, né? Porque hoje o que a gente sabe que as pessoas, até inclusive com a gente, né? Se o funcionário para perto da gente para falar alguma coisa, a gente quer saber o que falou, e se não falar, leva... tem que responder processo. Quer dizer, é tão absurdo, né? A perseguição nessa gestão, as pessoas trabalham com medo, trabalham ansiosas, né? A gente tem várias pessoas afastadas até do trabalho, vereadora Maiara, por conta disso, a senhora tem conhecimento disso também. Então, a gente tem que apurar. O nosso papel de vereador é esse, é de fiscalizar, para ajudar as pessoas que nos elegeram, nos colocaram aqui. Então, meus parabéns, vereador. E assim, né, o vereador Mike Queiroz, uma parte, presidente. Vereador Marcinho, parabéns. Já conto com o meu voto favorável. É um absurdo a quantidade de reclamações com relação à perseguição que, infelizmente, a gente recebe todos os dias por parte de servidores do governo municipal. O senhor disse muito bem, processos administrativos sérios e de casos graves e de pessoas que são ligadas ou apadrinhadas pelo governo, demoram, mas de pessoas que são sérias e fazem reclamações relacionadas a problemas que estão afetando a máquina pública de verdade, não pode falar nada, é a ditadura. Esses processos andam com uma velocidade que é coisa de louco. E fora, vereador, que tem pessoas que eu tenho ciência de que estão afastadas hoje, né, por doença, uma série de coisas da prefeitura, em casa, recebendo, e colocaram pessoas nomeadas também no lugar dessa pessoa. Ou seja, a prefeitura pagando 2 vezes as pessoas que estão ali, que é para trabalhar. Porque tem gente que não quer nem trabalhar com esse governo. A verdade é, pede licença, uma série de problemas. Então, parabéns, conto com o meu voto favorável, tem que acabar com essa perseguição. E principalmente na saúde, então é uma coisa terrível. E deixar muito claro, eu estou muito atento. Vereadora Maiara, desculpa, uma parte. Eu tenho que me manifestar também, vereador, parabenizando pelo requerimento, porque a gente acompanha e passou de ser só uma secretaria. A gente tem reparado que cada vez mais, às vezes, pessoas que a gente conhece, que a gente cumprimenta ou tem uma boa relação, não fala comigo, não posta uma foto comigo, não conversa. Se alguém vê a gente junto, pode ser que interpretem de uma outra forma. E, assim, a gente vê que as pessoas realmente estão com medo de sofrer algum tipo de represália, de servidor da educação ser alocado num lugar que é muito distante de onde estava, de perto de casa, de ver que pessoas ficam com medo de perder ali, né, a gratificação que lutou muito para conquistar. A gente vê situações que assustam. Então, eu acho que o requerimento ele vem num bom lugar para a gente entender e proteger os nossos servidores que estão ali, né, trabalhando com seriedade e que atendem a população. Então, eu acho que é importante a gente estar fazendo esse debate, levantando esse tema e buscar respostas. Parabéns, viu? Vereadora Maiara, eu não estou aqui para defender ninguém, não estou aqui para julgar ninguém. Eu só quero entender como que a velocidade de um processo administrativo tramita para um servidor e por que ele não tramita com um outro. Não venha falar comigo, não vem depois do requerimento de informação falar que não tem pessoal suficiente, não, que eu vou provar como que o PA do outro, o processo administrativo do outro, tramitou com uma velocidade. Mas isso depois a gente vai fazer os encaminhamentos. Peço os votos favoráveis dos senhores vereadores. Portanto, o requerimento de informação aprovado por unanimidade.
A vereadora Priscila Pita apresentou um requerimento de informação relativo às ações executórias referentes aos exercícios de 2016 e 2017 da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Nosso papel, né, vereadora Maiara, vereador Maio Queiroz, é fiscalizar e apurar as demandas que chegam para a gente. E uma situação que eu apurei lá na dívida ativa, na Secretaria de Finanças, que foi perdido o prazo de muitos processos. De 2016 foram prescritos, vários. Eu fui apurar, inclusive isso já está até encaminhado para o MP, já está na mão do promotor para fazer as devidas apurações, porque isso vai dar um prejuízo enorme ao erário. Mas o que eu quero com esse requerimento de informação? Que é o meio, população, da gente poder ter, de fato, as respostas. Apesar que, muitas das vezes, né, a resposta vem não vem correta. Vem pela metade. Mas a gente vai insistindo, vamos trabalhando e fazendo nossos encaminhamentos. Quero saber quantas pessoas foi prescrita, o valor desse montante, porque é estranho, né, vereador? Você perdeu um monte assim? Estranho, não é? Esquisito? Então a gente tem que apurar para ver, porque isso pode prejudicar você, população. Apesar que já está sendo prejudicada, né? Na manutenção das ruas, que a gente não tem, na questão da saúde, que está um caos, né? Vou falar da minha mãe hoje, que foi no esporte de saúde procurar remédio. Falou que não conseguiu nenhum, porque não tem, falou que não está chegando. Falando da minha família, que não está chegando. Isso outros relatos que a gente escuta por aí, né? Que não tem. Paciente no hospital que fica 2, 3 dias sem passar médico para ver, porque mandaram os médicos embora. Os médicos que não mandaram embora estão saindo porque não querem ficar na gestão que está, por causa de perseguição, por não ter os insumos, também botar o remédio deles em risco, né? Porque não tem insumo, não tem nada, vai fazer o quê? Né? E mais outras coisas, mas que a gente vai falar, que sinalizar aqui, né? Falar igual o prefeito falava, né? Vamos falar o que o prefeito Johnny Maico fez até agora de bom na cidade, de concreto, que realmente mudou a vida da população, que ajudou a população de fato. Mobilidade, a gente não tem. Transporte, horrível. E vai piorar mais ainda, hein? Porque com a licitação que ele fez hoje, nossa. Vocês deviam pegar o termo de referência para ver, hein? Os vereadores, para ler. Pega e lê, porque depois a culpa vai cair em cima de vocês. Pega para ler o que ele está fazendo. Vocês pegam. Estou sinalizando. Pega para ler, que a gente pega para ler. Pega para ler também. Saúde, um caos. Educação, os colégios tudo fechado, sucateado. Administração, né, que vai ter um debate específico daqui a pouco, de hora extra excedente, que eles pagam hora excedente e não sabem quem autorizou, quem deixou. Está lá. Tem um documento para provar. Agora a Fazenda perde milhões de dinheiro que prescreveu. Para algumas pessoas, deve estar dando pulo de alegria, né, vereador? Porque não vai precisar pagar. Inclusive, eu fiquei sabendo de um caso que o senhor... Vou até deixar o senhor falar sobre isso, né? Que o cara está pulando de alegria. Ia pagar não sei quanto, vai pagar só 2.000. Então é contra isso, gente. É contra a má gestão. É contra a falta de botar pessoas no cargo que não tem capacidade de estar. E com isso quem sofre é a população. É a população que está pagando preço alto. Por não fiscalização que deveria ser feita. Por não comprometimento realmente da Câmara, do Executivo com o povo de Friburgo. Vereador Maio Queiroz. Vereadora Priscila, parabéns. Nós temos que saber realmente o que está acontecendo, porque o prejuízo pelos cálculos que a gente tem feito no erário público é enorme. Prejuízo no erário público, e eu vou falar uma coisa que a senhora falou, e alegria para algumas pessoas que estão devendo o município. Verdade foi essa. Porque eu vou falar um caso aqui, são várias pessoas que nos procuram, né, com relação à questão de problemas na cidade, e problemas relacionados a impostos também, né? Alguns às vezes caducam, e outros, por exemplo, uma pessoa que procurou a gente, estava lá devendo R$5.000, mais de 5.000 de imposto, olha só.
Beleza. Aí meu advogado foi acompanhar para poder ver como é que está o processo, porque está tendo, inclusive, reclamação até na questão do atendimento. Sim. Né? Ontem, inclusive, mandou um abraço para a nossa amiga Suzy, ela me marcou na rede social, ligou para mim, reclamando no atendimento. Que ela queria resolver o problema dela e foi mal atendida. Isso é uma outra situação. Mas aí o que está acontecendo? Aí ele devia 5 mil, aí nós fomos olhar lá, o advogado foi olhar, cada imposto dele vai pagar 2. O resto não vai, prescreveu, não vai pagar. Ou seja, olha o prejuízo, vamos falar a verdade, que o município leva. E aí a pessoa fala assim, mas isso é bom para o cidadão que ele deixou de pagar o imposto. Vai ficar feliz. Só que tem o outro lado da situação, isso é uma irresponsabilidade muito grande. Isso aí. Hoje nós temos ruas esburacadas, falta de medicamentos, saúde péssima, nós temos vários problemas onde o prefeito diz que não tem dinheiro. Mas aí para outras coisas, farra, nomeações, horas extras excelentes, tem dinheiro sobrando. Hoje mesmo a prefeitura gastou mais de 2 milhões de reais, que eu acho até benéfico, na questão de asfalto, que não é mais o governo do estado. Né? A prefeitura está fazendo alguma coisinha. Então, é o que eu estou falando. Então, tem que saber, porque esse dinheiro é para ser empregado em benefício da população. Parabéns e conto com meu voto favorável. Vereador Marcinho. Presidente, vereadora Priscila, isso é muito sério. No mandato passado, nessa casa, eu fiz um levantamento de empresas na nossa cidade, bancos, devendo uma fortuna de imposto. Tá? É isso que eu quero saber. Muito bom o seu requerimento. Até porque eu estou vendo aí muitas pessoas que recebem salário mínimo, que está sendo bloqueado o salário deles, por causa de não pagar o imposto. Será que está valendo para todo mundo? Será que esses bancos que estavam devendo milhões de impostos, hospitais também aqui, hospitais privados, e essa questão de... Isso tem que ter um porquê. O que aconteceu? A gente não está aqui para acusar, mas a gente tem que entender o que aconteceu, porque o dano ao erário é muito grande. E se comprovar, isso é improbidade. Obrigado pela parte. Vereador, exatamente isso. Quero saber quem foi as pessoas que se beneficiaram, né? De certa forma, com essa prescrição que deixaram de executar. Né, de 2016 e 2017. Quem é o responsável? Por que não fez? Porque funcionário na prefeitura, nós tivemos na dívida ativa lá fiscalizando, tinha, né? Então, alguém deixou de repassar isso para ser executado. É isso que eu quero saber. Quem foi, quem é o responsável e qual o valor de prejuízo que causou aos cofres públicos. Né? O nosso papel é fiscalizar. E se tiver errado, certo é errado não. População, certo é certo, errado é errado. Se estiver certo, a gente elogia, se estiver errado, a gente cobra. Foi votado em segunda discussão, na ordem do dia, um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que institui no âmbito do município de Nova Friburgo o programa Bolsa Atleta e dá outras providências. Próximo projeto de lei ordinária, número 232, de 2023. Autoria Poder Executivo. Institui no âmbito do município de Nova Friburgo o programa Bolsa Atleta e dá outras providências. O projeto é em segunda discussão. Pergunta ao líder de governo, professor André, se dispensa defesa e leitura. Boa noite a todos. Sim, presidente, eu dispenso a leitura e a defesa. Muito bem. Portanto, o projeto encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Após as aprovações das matérias, o subsecretário de Recursos Humanos da Prefeitura, Tiago Parreira, e o secretário da Casa Civil, Pierre Moraes, subiram à tribuna para prestarem esclarecimentos sobre o pagamento de horas extras pelo município. Quero cumprimentar aqui as autoridades públicas do Poder Executivo presentes, aqui representando também em nome do governo, do prefeito Johnny Maico, em companhia do companheiro Tiago. Então a gente vai fazer uma explanação. Primeira coisa, a gente vai se pautar sempre na verdade dos fatos. A gente aqui, o foco é na verdade, o foco não tem nada fora da verdade. Tudo que está aqui é comprovado com a maior tranquilidade para quem quer que seja. E é muito importante que a sociedade preste atenção no que vai ser exposto, nas medidas que estão sendo colocadas, corrigindo problemas há décadas que reinavam dentro da prefeitura. Então vamos lá. Primeiramente, comunicar o quadro da folha de pagamento quando da assunção do atual governo. Quando o governo assumiu, havia uma complicação imensa. Pode passar o... Identificaram-se gravíssimas ilegalidades.
para que a sociedade tenha noção, e os aqui presentes, 15 modalidades da folha de pagamento eram ilegais. Sabe o que isso redundou ao município durante 10 anos numa apuração legislativa chamada Caixa de Pandora? 200 milhões de reais pagos ilegalmente no município, violando inclusive a lei de responsabilidade fiscal, o orçamento público. Uma situação gravíssima. Pode passar que a gente ilustra. Aqui estão as 15 modalidades de pagamento ilegais que governo algum colocou o dedo para corrigir, para enfrentar, para trazer rigidez à folha de pagamento, tão necessária para se ter um ordenamento, uma regularização de folha. Ali a gente tem a gratificação SUS, que perdeu base legal, numa lei revogada aqui, a complementação 77 sem base legal, o triênio 93 sem base legal, a complementação 713 sem base legal, a gratificação por atividade hospitalar 715 sem base legal, a gratificação por supervisão sem base legal, a gratificação por chefia de equipe sem base legal, o salário por plantão sem base legal, a gratificação de emergência sem base legal, a dobra sem base legal, a complementação de dobra sem base legal, a dobra, outro tipo de dobra, sem base legal, além de uma implicação de legalidade sobre aviso no 711, que era o código da folha de pagamento, além ainda de se ter o tempo extra e a dobra da educação também como ilegais. Que governo fez isso? O Tribunal de Contas, para você ter uma ideia, em 2004 comunicou ao governo, tem verbas ilegais. Ninguém fez nada. O governo Johnny Maicon, desde 2021, tomou medida. Pode passar. Vamos pegar aqui um dos exemplos de ilegalidade que tinha, coisa absurda, isso foi comunicado no Estado. Representantes do Estado ficaram boquiabertos com o que acontecia em Nova Friburgo. E a base de pessoas que integraram governos aqui, que inclusive fizeram parte e nada questionaram. Vamos ver, ó. Isso aqui é um exemplo de um memorando que saiu do Hospital Raul Sertã, pedindo para pagar 10 mil reais a um profissional, sem passar por lugar nenhum. Chegava e introjetava na folha de pagamento 10 mil a mais. E aí? Cadê a base legal do pagamento? Cadê o orçamento para segurar isso? Isso é um absurdo, e não é um só não. Isso eram inúmeros. Ou seja, um desrespeito total à legalidade. Parece até surreal. Outra situação, e olha mais embaixo, inclusive com acordo. Havia acordos de pagamento. A redação traz acordo. A gente está protegendo aqui o nome dos agentes públicos, porque isso não tem nada a ver com esse momento aqui. Mas a investigação está nos órgãos de controle sob sigilo. Aqui a gente pode apresentar pedacinhos da investigação, que não tem problema. Não vai trazer prejuízo nenhum à investigação que está em curso. Pode passar. Isso aqui é um exemplo que, praticamente, no primeiro dia de governo, o subsecretário de Recursos Humanos tomou a medida, o governo apoiou, um salário de servidor que resultou, no final, em R$ 135. Sabe por quê? Existia um esquema de empréstimo dentro da prefeitura sem base nenhuma, que o servidor ia lá, pegava empréstimo, e tirava um salário de R$ 135. Teve casos de pessoas que ganham R$ 90. E a dignidade da pessoa humana fica onde? Eu pergunto aos senhores e às senhoras, como que uma pessoa sobrevive com R$ 135, sendo induzida a pegar empréstimo à torta direito dentro do espaço da prefeitura? Isso há anos. E ninguém fez nada. Nada. Pode passar. É fato, né, que nessas apurações, as horas extras passaram a se constituir em um problema também a ser enfrentado. Ninguém nega isso. Ninguém tapa o buraco disso. Tem que ser enfrentado mesmo, e o governo está tomando as medidas. Pode passar.
2015, vamos pegar um pouquinho do histórico. Isso aqui é um trechinho da nota 13 da citada operação, que diz assim, olha, em verdade, na saúde, houve um corte de horas extras que, segundo o governo à época, oneravam a folha de pagamento do município e levaram a ultrapassar o limite prudencial instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Fato que já vinha sendo cobrado pelo Tribunal de Contas do Estado, em plano de ação, por este exigido, nos termos do processo ali mencionado. A partir de abril de 2015, como se verifica na evolução da respectiva tabela anteriormente apresentada, a criatividade também foi implementar a modalidade dobra. É uma coisa de louco. Criaram dentro de um gabinete dobra. Quando você cria a verba por lei, como é que se cria dentro de um gabinete? A gente está vivendo em quê? Numa monarquia ou numa república? Cujo império é da lei. O império é da lei, não é da vontade de A, B, C ou D. Há supremacia e disponibilidade do interesse público envolvido. E aí, ó, o que criaram? Um novo padrão, né? Para tentar sanear a folha da saúde, tanto que por meio dela foi apresentado pelo governo um novo padrão de cálculo de horas extras. A gente vai ver isso aqui em documento, eu vou mostrar. Foi um período instável, que gerou cortes de horas extras, as quais ainda assim, em muitos casos, continuam sendo concedidas em contexto impraticável, carecendo de serem auditadas. Desde lá de trás, pede-se auditoria. Agora, governos anteriores auditaram folha? Auditaram hora extra? Não! Esse governo, sim. Olha a diferença. E aí a gente vai observar, né, dentro desse processo, há inclusive a diminuição de algumas verbas, como a de complementação. Pode passar. À época, inclusive, houve quase uma tentativa de paralisação dos servidores. Eu me recordo, eu estava aqui, por causa da questão de corte. E na educação foi criado, começaram a diminuir o pagamento do tempo extra, que também não tinha base legal, e criaram a dobra da educação. E aí, olha só o perigo para os servidores. Já pensou, ia ter que devolver tudo. O servidor não tinha culpa. Mas a gente protegeu os servidores à época. Os servidores têm que saber que aqui eu protegi os servidores. Mas quem tem que ser penalizado é o gestor, que criava essas coisas à moda mambembe. Pode passar. Por favor, abra a ata de 29 de abril de 2015. Se puder baixar a ata, isso aqui é um documento público, a gente puder baixar a ata até uma tabela. Pode subir. Essa tabela aí. Isso aqui é uma tabela de cálculo de dobra. Dentro de uma ata, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar aqui a recepção do vereador Maico Queiroz aqui, quando o pessoal bateu palmas. Ele disse a seguinte frase: servidor pago para bater palma. Então, vereador, é de uma falta de ética, de uma deselegância tão grande, não para comigo, mas com todos os servidores que estão ali. E eu repudio essa sua fala infeliz, a sua fala... não tem nem o que dizer mais. Mas isso não vai me atingir e muito menos a minha equipe. Continue tentando. Seguindo, eu vou começar aí. Respeite o protocolo, o senhor vai ter o direito de falar. Vou começar aí apresentando. Vou começar apresentando a estrutura da Subsecretaria de Recursos Humanos, né? O senhor vai continuar falando ou vai deixar eu falar? Uma tremenda falta de educação, né? Enfim. Então, a estrutura hoje da Subsecretaria de Recursos Humanos. Temos ao todo hoje 47 servidores, né? 4 no gabinete, 10 na gerência de pessoal, que é a gerência geral, 6 servidores na saúde, que é o DP da saúde,
8 pessoas que fazem a folha de pagamento, 2 na assessoria jurídica e 2 apoio estatutário, o pessoal da segurança e medicina do trabalho, que são 15 pessoas. Então, no núcleo da subsecretaria, nós temos, né, 32 pessoas e mais 15 que fica localizada no setor do SESMIT. Pode passar, por favor. Além disso, para mostrar a nossa deficiência, a nossa precariedade na estrutura, tanto na estrutura como na questão de pessoal, eu trouxe aqui um exemplo, em 2021, de quantos processos tramitaram na subsecretaria. Em 2021 foram, ao todo, 12.440 processos, fora as atividades rotineiras, de fechamento de folha, atendimento aos órgãos externos, né, requerimentos, Câmara Municipal, enfim. Pode passar, por favor. Em 2022, tivemos 12.585 processos tramitados no âmbito da Subsecretaria de Recursos Humanos. Em 2023, eu não consegui tirar o relatório, mas em 2021 e 2022 temos aí cerca de 25.025 processos. Creio que já atingimos aí o número de 30.000 processos, né? Hoje nós temos em atividade 7.618 servidores ativos. Pode passar, por favor. E as horas extras? As horas extras, como o professor, o secretário da Casa Civil, né, muito vem frisando, é um problema crônico, que não vem de agora, né? Então, ao exemplo da gestão passada, né, hoje, como parlamentar, a vereadora Priscila Pita, à época, subprefeita, né, de Olaria e Cônigo, já tinha o costume de autorizar e solicitar as horas extras. Pode passar aí um pouco? Está lá a assinatura da Priscila Pita. E aí, um detalhe aí, pode parar nessa página, por favor? Que ela, ali é o seguinte, essa aí é um exemplo de todo o período que ela ocupou o cargo, né, em comissão. E tem-se lá, hora extra, 8 horas diárias, hora extra 100%. Né? Pode passar mais um pouquinho para ver se tem ali. Esse horário ali, ó. Horário de 7 da manhã às 16 horas da tarde. Então, assim, sem horário de almoço, tá? Então, essa prática ela já vem de outros governos, inclusive a parlamentar solicitava e autorizava as horas. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, essa prática é uma prática em que o município se socorre, tendo em vista a precariedade, né, no quadro de servidores. Não é o outro slide. Isso. Pode passar, por favor. E aí, a vereadora, né, a parlamentar, ela fez um requerimento de informação ao RH, me concedendo 72 horas para responder à situação das horas extras excedentes. E aí, obviamente, né, esse requerimento não passou pelo plenário e eu desconheço legislação que me obrigue a responder em 72 horas. Mas, como a gente, né, está sempre solícito com a transparência, eu a respondi, mas em um momento posterior. Nesse lapso temporal, a parlamentar, de forma precipitada, foi lá no Ministério Público e realizou uma representação na qual eu passo aqui a ressaltar. Né, falando das horas extras excedentes. Pois bem, diante dos fatos, no dia 10 de março do corrente ano, oficiamos o setor de recursos humanos, bem como a Secretaria de Governo, solicitando esclarecimentos relativos à questão, conforme se verifica nas cópias dos ofícios e anexos. Ocorre que até o momento não obtivemos retorno. Tal situação é gravíssima e provavelmente, repito, deve ocorrer outros casos semelhantes.
Tal irregularidade afronta a própria CLT, conforme se verifica no artigo 5966. Artigo 59, a duração diária de trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2. Ora, e aí eu pergunto, a gente não pode, porque a gente está, né, segundo o entendimento da parlamentar, ferindo a lei. E ela lá atrás assinava, solicitava e ratificava horas extras de 7 da manhã às 4 horas da tarde, inclusive sem horário de almoço, né? Então, assim, é um paradoxo, né, que, no mínimo, me causa curiosidade. E, dado o momento, após a discussão entre os vereadores, Ângelo Gaguinho e Maicon Queiroz, o presidente da Câmara, Max Bill, teve que suspender a sessão por alguns minutos. Para o tempo. Vereadores aqui dentro. Não. Exige respeito. Exige respeito. Começou, Exige respeito. Você é vergonhoso. Você para de defender o governo. Você é vergonhoso, Gaguinho. Tem um monte de nomeado, senhor. Não pode ser vergonhoso. Suspende a sessão por 5 minutos, por favor. Outros 2 momentos geraram desconforto durante os questionamentos dos vereadores. Não é a fiscalização superficial. É com fundamento. É a fiscalização com base de leitura. Não é com analfabetismo funcional. Um valor proporcional à jornada cumprida, né? Então a senhora deveria ir lá no dicionário e ver o significado de proporcional. Após 2 horas de debate específico, a sessão foi encerrada. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão plenária, alguns vereadores conversaram com a nossa equipe de jornalismo. O vereador Cristiano Huguenin falou sobre a sessão de debate específico. Vereadores da casa fizeram um requerimento de informação e obtiveram, junto da Secretaria de Saúde, se não me engano, do setor de ambulância, pagamento de remunerações um pouco com valores muito altos, sendo justificado pelo governo com relação a possíveis horas excedentes, essa coisa toda, que chamou muita atenção. Servidores que ganhavam um piso de R$ 1.300 e teve mês que ganhou quase 10 mil. Então, assim, de fato chama atenção. Só que nós não podemos ser levianos de fazer qualquer apontamento, qualquer juízo de valor sem a devida apuração. Na minha fala, eu reforcei que eu vou aguardar a auditoria que está sendo feita pela Subsecretaria de Recursos Humanos para a gente poder entender o que aconteceu nesses períodos e, obviamente, dar os encaminhamentos devidos, que é o papel da Casa Legislativa é esse. O secretário da Casa Civil, uma das atribuições da Casa Civil é também pontuar as relações com o Legislativo. Então, isso não teria nenhum tipo de empecilho, o fato dele acompanhar tanto esse secretário de RH como outros quaisquer, né? Obviamente que entendo que isso até fomentou o debate e, obviamente, que as questões político-partidárias, situação oposição, elas acabam, os discursos, por vezes, acabam aflorando muito os ânimos e a gente não quer isso. A gente quer diálogo e a gente quer apontamento de caminhos, porque nós precisamos de uma máquina pública eficiente para que preste o serviço para a população, que depende da máquina pública. Então, assim, a minha fala, meu posicionamento foi nesse sentido, do equilíbrio. A gente não está aqui para ficar batendo boca com ninguém, criticando ninguém. O momento de disputa é no ano que vem, não é aqui. Quando um membro é atacado, toda a Casa Legislativa é atacada. Nós fazemos parte de um poder. Da mesma forma, quando um membro do Poder Judiciário, um membro da OAB é, de certa forma, agredido, tem essa medida natural da casa. E, por vezes, os secretários acabaram usando palavras que não caberiam falar. Quer falar na rua, na rádio, em algum momento, sim, mas não era o momento para isso. Até porque eles iniciaram as falas. Quem iniciou, quem fomentou aqui o desgaste, vamos dizer assim, foram eles. Porque até então os vereadores não tinham se pronunciado. Mas isso vem sendo acumulado de um tempo e hoje eles acabaram exteriorizando isso para os vereadores. Mas espero que isso não aconteça mais. E agora sim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara que vai ficando por aqui. A você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. E até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.